Existe um capítulo na Bíblia que raramente é ensinado nas escolas dominicais. Uma história tão intensa, tão dramática, que muitas igrejas preferem pular quando chegam nessa parte do Antigo Testamento. Estamos falando de Números 25, um relato que revela uma das consequências mais severas do pecado em toda a narrativa bíblica. 24.000 pessoas perderam suas vidas em um único evento. Não estamos falando de uma guerra contra inimigos externos. Não foi uma batalha épica como a queda de Jericó ou o confronto entre Davi e Golias. Foi algo muito mais complexo, algo que aconteceu dentro do próprio acampamento de Israel. Mas o que exatamente aconteceu? Qual foi o pecado tão grave que provocou uma reação tão drástica? E mais importante, o que podemos aprender com essa história hoje, milhares de anos depois? Prepare-se para mergulhar em uma das passagens mais impactantes das Escrituras. Vamos analisar o contexto histórico, entender as motivações por trás dos eventos e descobrir as lições atemporais que Números 25 tem para nos ensinar. Israel às portas da Terra Prometida. Para entender completamente o que aconteceu em Números 25, precisamos voltar um pouco no tempo e entender onde Israel estava naquele momento da história. Os israelitas haviam saído do Egito há aproximadamente 40 anos. Eles testemunharam as 10 pragas, atravessaram o Mar Vermelho em terra seca, receberam os 10 mandamentos no Monte Sinai e vagaram pelo deserto por 4 décadas. Agora, finalmente, estavam acampados nas planícies de Moabe, do outro lado do Rio Jordão, olhando para Canaã, a terra prometida. Esta era uma geração diferente daquela que saiu do Egito. A maioria dos que testemunharam a libertação do Egito já havia morrido no deserto por causa de sua incredulidade. Esta era uma nova geração, nascida na liberdade, preparada para finalmente entrar na terra que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Moisés ainda estava vivo, liderando o povo. Arão, seu irmão e sumo sacerdote, havia recentemente falecido, e Eleazar, filho de Arão, assumiu o papel sacerdotal. O povo estava esperançoso, animado, pronto para começar uma nova fase de sua história. Mas havia um problema: eles não estavam sozinhos naquela região. Os Moabitas e Midianitas, vizinhos problemáticos. As planícies de Moabe eram território dos Moabitas, um povo que tinha uma relação complicada com Israel. Os Moabitas eram descendentes de Ló, sobrinho de Abraão, o que tecnicamente os tornava parentes distantes dos israelitas. No entanto, essa conexão familiar não garantia a amizade. Quando Israel pediu permissão para passar pelo território moabita, o rei Balaque ficou aterrorizado. Ele havia ouvido as histórias sobre como Israel havia derrotado os amorreus e outras nações. Balaque temia que seu reino fosse o próximo a cair. Em seu desespero, Balaque contratou um profeta chamado Balaão para amaldiçoar Israel. Nos capítulos anteriores de Números, lemos sobre como Deus impediu Balaão de amaldiçoar Israel, transformando cada tentativa de maldição em bênção. É uma história fascinante que envolve até mesmo uma jumenta falante. Mas Balaão, embora não pudesse amaldiçoar Israel diretamente, tinha outro plano. Se ele não podia derrotar Israel através de maldições sobrenaturais, talvez pudesse fazer algo muito mais sutil e perigoso: levar Israel a se autodestruir através do pecado. O plano de Balaão, uma armadilha espiritual. Balaão sabia algo importante: Deus não toleraria que seu povo se misturasse com práticas pagãs. Então ele aconselhou os Moabitas e Midianitas sobre como corromper Israel de dentro para fora. O plano era simples, mas devastadoramente eficaz: usar mulheres moabitas e midianitas para seduzir os homens israelitas, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. A ideia era levá-los a participar de festas religiosas pagãs, onde a imoralidade sexual estava entrelaçada com a adoração a ídolos. Este não era apenas um ataque físico ou militar. Era uma guerra espiritual. O objetivo era fazer Israel quebrar sua aliança com Deus, levando-os a adorar outros deuses, especialmente Baal-Peor, uma divindade moabita cujo culto envolvia práticas moralmente degradantes. E infelizmente, o plano funcionou melhor do que qualquer um poderia imaginar. O pecado começa. A queda de Israel. Números 25 começa com uma declaração simples, mas chocante: estando Israel em Sitim, o povo começou a prostituir-se com as filhas de Moabe.
O texto bíblico é direto e não esconde a realidade do que estava acontecendo. Os homens israelitas começaram a ter relacionamentos íntimos com mulheres moabitas. Mas isso não parou por aí. Essas mulheres convidaram os israelitas para participarem dos sacrifícios aos seus deuses. Os israelitas comeram das ofertas sacrificadas aos ídolos e se curvaram diante dessas divindades pagãs. Eles estavam literalmente quebrando o primeiro e segundo mandamentos que Deus havia dado no Sinai: não terás outros deuses diante de mim, e não farás para ti imagem de escultura. O povo se uniu a Baal Peor, um deus cuja adoração envolvia rituais vergonhosos e degradantes. Era uma violação completa da aliança que Israel havia feito com Deus. Eles estavam trocando o Deus vivo e verdadeiro, que os havia libertado da escravidão, por ídolos de pedra e madeira. Imagine a cena: o acampamento de Israel, que deveria ser um lugar de santidade, onde a presença de Deus habitava no tabernáculo, estava agora contaminado por adoração pagã e imoralidade. Era uma traição completa. A ira de Deus, consequências inevitáveis. A Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Esta não foi uma reação exagerada ou caprichosa. Deus havia estabelecido uma aliança clara com Israel. Ele seria o Deus deles, e eles seriam o seu povo. Havia bênçãos para a obediência e consequências para a desobediência. Israel não estava sendo punido injustamente. Eles tinham pleno conhecimento das expectativas de Deus. Eles haviam concordado com os termos da aliança. E agora estavam deliberadamente quebrando essa aliança da maneira mais flagrante possível. Deus ordenou a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, para que o ardor da ira do Senhor se retire de Israel. Além disso, uma praga começou a se espalhar pelo acampamento. Pessoas começaram a morrer. A situação era desesperadora. O pecado havia trazido morte literal para o meio do povo de Deus. Moisés ordenou aos juízes de Israel: cada um mate os homens que se uniram a Baal Peor. Havia um chamado urgente para a justiça e purificação do acampamento. O momento mais chocante: o ato de desafio público. Mas então aconteceu algo ainda mais chocante. No meio desta crise nacional, no momento em que todo o acampamento estava chorando e lamentando na entrada da tenda da congregação, um homem israelita teve a audácia de trazer uma mulher midianita para dentro do acampamento, à vista de todos. Este não foi um pecado cometido em segredo. Foi um ato de desafio aberto. Foi como se esse homem estivesse dizendo: não me importo com as leis de Deus. Não me importo com a aliança. Vou fazer o que eu quiser. O homem era Zinri, filho de Salu, um líder da tribo de Simeão. A mulher era Cosbi, filha de Tsua, que era chefe de uma família midianita. Estas não eram pessoas comuns. Eram figuras de liderança em suas respectivas comunidades. O ato deles era especialmente ultrajante porque aconteceu enquanto todos estavam pranteando pelos que já haviam morrido por causa do pecado. Era uma demonstração flagrante de rebeldia e desrespeito. Finéias, um ato de zelo radical. Finéias, filho de Eleazar e neto de Arão, testemunhou esse ato de desafio. Ele era um jovem sacerdote, alguém que havia crescido conhecendo a santidade de Deus e a seriedade da aliança. O que Finéias fez a seguir foi extremo, mas precisa ser entendido no contexto daquela época e situação. Ele pegou uma lança, seguiu o casal até a tenda onde eles estavam e os matou ali mesmo. Este ato parou a praga imediatamente. A Bíblia registra que 24.000 pessoas já haviam morrido na praga antes que o ato de Finéias detivesse o julgamento. Deus então falou a Moisés sobre Finéias, dizendo que ele desviou minha ira dos israelitas, pois foi zeloso entre eles com o meu zelo. Finéias recebeu o que é chamado de aliança de paz e a promessa de sacerdócio perpétuo para sua descendência. Compreendendo o contexto histórico e cultural, é crucial entender que estamos lendo sobre eventos que aconteceram há mais de 3.000 anos, em um contexto cultural completamente diferente do nosso. A lei e a justiça em Israel eram administradas de forma muito diferente do que conhecemos hoje. Israel estava operando sob uma teocracia direta, onde Deus era o rei e legislador. As leis não eram apenas sociais ou políticas, eram espirituais e tinham consequências eternas para toda a nação. Um pecado não afetava apenas o indivíduo, mas colocava em risco toda a comunidade.
Além disso, Israel estava em uma fase crucial de sua história. Eles estavam prestes a entrar na Terra Prometida. Se eles entrassem já corrompidos pela idolatria, toda a missão de Deus através deles estaria em perigo. O que aconteceu em Números 25 não é um modelo para como agimos hoje. Vivemos sob a nova aliança estabelecida por Jesus Cristo. Não somos chamados a executar julgamento físico sobre pecadores. Na verdade, Jesus nos ensinou a amar nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. As lições atemporais de Números 25, embora o contexto seja antigo, há princípios importantes que transcendem o tempo e a cultura. Vamos explorar as lições que podemos extrair desta história difícil. 1. O pecado tem consequências reais. Uma das verdades mais claras em Números 25 é que o pecado não é um conceito abstrato sem consequências reais. Quando Israel se envolveu em imoralidade e idolatria, pessoas morreram. Famílias foram destruídas. Uma nação inteira foi colocada em risco. Hoje, embora não vejamos pragas literais caindo sobre nós quando pecamos, o pecado ainda tem consequências devastadoras. A imoralidade sexual destrói casamentos e famílias. A idolatria moderna, seja de dinheiro, poder ou prazer, deixa as pessoas vazias e sem propósito. O pecado sempre promete prazer, mas entrega morte. A Bíblia é clara: o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23 da manhã. Isso não significa necessariamente morte física imediata, mas morte espiritual, separação de Deus, e eventualmente consequências eternas se não houver arrependimento. 2. A influência importa. O pecado de Israel começou com relacionamentos. As mulheres moabitas e midianitas não apenas ofereceram companhia romântica, elas trouxeram suas religiões e práticas com elas. Este é um princípio que vemos repetidamente nas Escrituras. As más companhias corrompem os bons costumes, 1 Coríntios 3:33 da tarde. Quem permitimos em nossas vidas tem um impacto profundo em nossa direção espiritual. Isso não significa que devemos nos isolar do mundo ou evitar todo contato com não crentes. Jesus próprio foi chamado de amigo de publicanos e pecadores. Mas há uma diferença entre influenciar e ser influenciado, entre ministrar e ser arrastado. 3. O compromisso espiritual é gradual. Israel não acordou um dia e decidiu adorar Baal Peor. Foi um processo gradual. Começou com atração física, levou a relacionamentos, que levaram à participação em festas religiosas, que eventualmente resultaram em adoração a ídolos. O pecado raramente nos leva de uma vez para o fundo do poço. É uma descida gradual. Cada pequena concessão torna a próxima mais fácil. Cada pequeno compromisso nos afasta um pouco mais de Deus. É por isso que a Bíblia nos adverte: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus 26:41. Precisamos estar alertas aos primeiros sinais de compromisso espiritual. 4. Deus leva a santidade a sério. A intensidade da reação de Deus em Números 25 nos mostra o quanto ele valoriza a santidade. Deus não é casual em relação ao pecado, especialmente quando envolve seu povo quebrando deliberadamente a aliança com ele. Alguns podem se perguntar: como um Deus de amor poderia fazer isso? Mas essa pergunta revela um mal-entendido sobre a natureza de Deus. Deus é amor, sim, mas ele também é santo, justo e verdadeiro. Seu amor não anula sua santidade. Na verdade, é precisamente por causa de seu amor que Deus não pode tolerar o pecado. O pecado destrói suas criaturas amadas. É como um pai que ama seu filho mas odeia o câncer que está matando essa criança. Deus ama as pessoas, mas odeia o pecado que as destrói. O perigo da liderança corrupta. Note que Zinri era um líder tribal e Cosbi era filha de um príncipe. Quando líderes caem no pecado, eles não caem sozinhos. Eles arrastam outros com eles. Isso é verdade hoje também. Quando líderes religiosos, políticos ou comunitários se envolvem em escândalos, o dano não se limita a eles. Vidas são arruinadas, fé é abalada, comunidades são divididas. Tiago 3:1 nos adverte: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. A liderança traz maior responsabilidade. 6. O zelo pelo que é certo. O ato de Finéias é difícil para nossa sensibilidade moderna.
Mas o princípio por trás dele, ter zelo pela santidade de Deus, é importante. Hoje, nosso zelo não deve se manifestar em violência física, mas em paixão espiritual. Devemos nos importar profundamente com a honra de Deus, a pureza da Igreja e a verdade do Evangelho. Muitos cristãos hoje são apáticos, indiferentes ao pecado, tanto pessoal quanto corporativo. Números 25 nos lembra que Deus quer um povo que se importa, que se levanta pela verdade, que não aceita compromissos. A perspectiva do Novo Testamento é importante olhar para Números 25 através das lentes do Novo Testamento. Várias passagens fazem referência a esses eventos. Em 1 Coríntios 10:8, Paulo escreve: "Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia caíram 23.000. Note que Paulo menciona 23.000, possivelmente referindo-se apenas aos que morreram em um único dia, enquanto Números registra o total de 24.000. Paulo usa essa história como um aviso para a igreja em Corinto, que estava enfrentando problemas semelhantes de imoralidade sexual e participação em festas idólatras. A lição transcende o tempo. Cristãos não devem se envolver em imoralidade ou idolatria. Em Apocalipse 2 versículo 14, Jesus repreende a igreja em Pérgamo por tolerar aqueles que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem das coisas sacrificadas a ídolos e praticarem imoralidade. Mesmo no Novo Testamento, sob a nova aliança da graça, Deus ainda se importa profundamente com a pureza moral e espiritual de seu povo. Aplicações práticas para hoje. Como aplicamos essas lições antigas às nossas vidas modernas? Aqui estão algumas aplicações práticas. Guarde seu coração. Provérbios 4 versículo 23 diz: "Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida." Precisamos ser vigilantes sobre o que permitimos entrar em nossas mentes e corações. Isso significa ser cuidadoso com o que assistimos, lemos e consumimos nas redes sociais. Significa escolher a amizade sabiamente. Significa criar limites saudáveis em nossos relacionamentos. Fuja da imoralidade sexual. 1 Coríntios 6:18 da manhã nos ordena: fujam da imoralidade sexual. Não diz, resista, ou, lute contra, mas, fuja. Alguns pecados requerem que corramos na direção oposta. Em nossa cultura hipersexualizada, essa mensagem é mais relevante do que nunca. A pornografia está a um clique de distância. Relacionamentos casuais são normalizados. Mas Deus não mudou seus padrões. Não comprometa sua fé. Não permita que relacionamentos, sejam românticos, de amizade ou profissionais, o levem para longe de Deus. Se um relacionamento está consistentemente puxando você para longe de sua fé, não para mais perto dela, é hora de reavaliar. Seja zeloso pelas coisas de Deus. Desenvolva uma paixão pela santidade, pela verdade e pela justiça. Não seja apático em relação ao pecado em sua própria vida ou na igreja. Isso não significa ser crítico ou farisaico, mas significa se importar. Significa estar disposto a ter conversas difíceis quando necessário. Significa buscar pureza pessoal genuína. Lembre-se da graça. Finalmente, enquanto Números 25 nos mostra a seriedade do pecado, o Evangelho nos mostra a provisão de Deus para o pecado. Jesus Cristo veio exatamente porque somos pecadores que não conseguem salvar a si mesmos. Ele viveu a vida perfeita que não conseguimos viver e morreu a morte que merecíamos morrer. Na cruz, ele tomou sobre si a ira de Deus que nossos pecados merecem. Quando confiamos em Cristo, não estamos mais sob condenação. Romanos 8:1 declara: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A praga foi detida, não pelo nosso zelo, mas pelo sacrifício de Jesus. Conclusão: uma história de aviso e esperança. Números 25 é uma história difícil, sem dúvida. É desconfortável ler sobre a morte de 24.000 pessoas. É chocante ver a severidade do julgamento de Deus. Mas é precisamente por isso que esta história é tão importante. Ela nos lembra que o pecado não é algo trivial. Não é apenas cometer erros, ou ninguém é perfeito. O pecado é rebelião contra um Deus santo, e tem consequências devastadoras. Ao mesmo tempo, esta história aponta para nossa necessidade de um Salvador.
Se Deus levou o pecado tão a sério no Antigo Testamento, quanto mais sério é sob a Nova Aliança, onde temos maior revelação e responsabilidade. A boa notícia é que Jesus veio para ser o nosso Finéias, por assim dizer. Ele deteve a praga do pecado, não matando pecadores, mas se oferecendo como o sacrifício final e perfeito. Ele satisfez a ira de Deus para que nós não precisássemos enfrentá-la. Quando olhamos para Números 25, devemos ver tanto um aviso quanto uma promessa. O aviso é claro: não brinque com o pecado. Não faça concessões em sua fé. Não permita que o mundo o arraste para longe de Deus. A promessa é igualmente clara: há perdão disponível em Cristo. Não importa quão longe você tenha ido, não importa quantas vezes você tenha falhado, há graça suficiente na cruz para cobrir tudo. Que possamos aprender com os erros de Israel. Que possamos levar a santidade a sério. E que possamos sempre nos lembrar do incrível amor de Deus demonstrado em Cristo, que nos oferece não apenas perdão, mas transformação completa. A história de Números 25 nos lembra: o pecado é mortal, mas a graça de Deus é maior. Palavras finais de reflexão. À medida que fechamos este estudo de Números 25, convido você a refletir sobre sua própria jornada espiritual. Existem áreas em sua vida onde você está fazendo concessões? Relacionamentos que estão puxando você para longe de Deus? Pecados que você tem tolerado, pensando que não são tão graves? A história de Israel em Sitim nos mostra que pequenos compromissos podem levar a grandes quedas. Mas também nos mostra que Deus é zeloso por seu povo. Ele não nos abandona facilmente. Ele luta por nós, mesmo quando isso significa nos disciplinar. Que possamos responder ao seu amor com obediência, ao seu zelo com gratidão, e ao seu chamado com compromisso renovado de viver vidas que o honram. Que Deus nos abençoe enquanto buscamos caminhar em santidade, dependendo não de nossa própria força, mas da graça capacitadora que Ele oferece livremente em Jesus Cristo. Amém.